Queria aproveitar essa oportunidade para compartilhar algumas questões das nossas aulas. Me sinto feliz e alegre em poder estar com vocês e juntos aprendermos. Porque no processo de aprendizado hoje, o aprendizado nada mais é do que um compartilhamento de conhecimentos. Eu apenas oriento e vocês se desenvolvem, tá certo? E é muito importante que possamos seguir alguns princípios que se faz necessário nesse processo de aprendizado. Eu gosto muito do cooperative learning, que é o processo onde aprendemos de forma cooperativa. Então, quando nós passamos o vídeo, pedimos um trabalho do livro, eu gostaria muito que vocês fizessem para que possa haver uma avaliação, não só de vocês, mas como minha também. Eu procuro me dedicar, eu procuro me preparar de forma para que vocês cresçam no conhecimento, de forma dinâmica. Vocês podem perceber o que nós estamos fazendo e, para mim, esse compartilhamento deve ser de conhecimento e de experiências também. É tanto que o compartilhar como professor e mestre não é apenas fazer a leitura e transferir as coisas que tem em um livro para vocês. É muito mais do que isso, é ensiná-los, é orientá-los, é ajudá-los, é aperfeiçoá-los no conhecimento, e principalmente os conhecimentos bíblicos que são eternos, tá certo? E eu quero prepará-los ainda melhor para a vida aqui, e trazer conhecimentos que possam ajudá-los na eternidade também. Por isso mesmo, falando sobre liderança, o meu desejo é ajudá-los a liderar a si mesmo e depois aos outros. Então, neste processo de aprendizado, eu preciso da ajuda de vocês. E tenho percebido que algumas coisas estão acontecendo que me têm deixado um pouco triste. E quero compartilhar. Primeiramente, quando nós começamos as aulas, todos os meus alunos começam com a nota máxima. Começam com a nota A. Começam com 100. Então, vocês começaram, todos vocês, com a nota máxima. O que acontece é que no processo das classes, essas notas poderão, aos poucos, sendo diminuídas ou diminuídas em virtude dos trabalhos entregues atrasados, ou trabalhos copiados por inteligência artificial, trabalho copiados de outros alunos. Isso eu tenho percebido durante os meus mais de 30 anos na experiência acadêmica, como professor, como reitor, como vice-reitor de instituições. A gente conhece nas 3 primeiras linhas se de fato foi visto o vídeo, se foi lido o livro, se foi feito o artigo. Então, eu queria a compreensão de vocês para isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o resumo da aula de vídeo semanal. Eu tenho procurado fazer e gravar com muito carinho e trazer uma verdade, uma realidade para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem assistir um vídeo de 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos. E dali tirassem algumas verdades para a vida de vocês. E esse resumo precisa ser feito e devolvido todos os domingos, até às 11h59. É isso que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Então, mas o resumo tem que ter algo que foi dito no vídeo. Eu recebi alguns resumos que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o vídeo. Então, eu não posso aceitar isso, porque estaria sendo injusto com aqueles que estão fazendo. Eu procuro ser amoroso, gracioso, mas justo também. Quanto mais dá, mais se cobra também. Então, que vocês possam, de fato, trazer um resumo do vídeo assistido com alguns temas, como, por exemplo, quando na nossa primeira aula falamos, conceituamos o que era liderança. Qual, por exemplo, as leis do líder, características do líder. Então eu gostaria de ter isso, não coisas que não têm nada a ver com o vídeo. Primeiramente, vocês precisam ler, e a capacidade de colocar no papel ajuda você a raciocinar, a pensar e a absorver. E a intenção do resumo não é apenas para que eu veja que vocês assistiram, mas para que vocês também possam assimilar, compreender e colocar nesse papel que vocês vão me enviar, por e-mail, o que vocês viram naquele vídeo. Então, todas as semanas enviaremos o vídeo e gostaria que vocês nos retornassem sempre aos domingos, no máximo, quer dizer, pode ser antes. Tem pessoas que estão nos enviando na segunda-feira, na terça-feira, né?
não deixasse para enviar no último dia. Eu sei que alguns trabalhos estão enviando no domingo, e aí no domingo é às 11h55 p.m. vocês pudessem mandar. A segunda coisa, eu queria que vocês pensassem no artigo, né, que a gente dividiu, o artigo que vai ser entregue em abril. Diante daquilo que eu li, eu procurei ler todos os resumos dos livros, eu decidi que o artigo vai ser enviado. Eu vou enviar um artigo, o artigo vai ser baseado na inteligência espiritual, que é o equilíbrio da inteligência emocional e inteligência intelectual. Eu vou mandar um artigo que eu mesmo escrevi para que vocês possam fazer, tá, um resumo, um review deste artigo. Por quê? O conhecimento do artigo me ajudará a entender claramente se vocês leram ou não leram, porque o artigo eu escrevi, eu sei profundamente o que está ali, tá bom? Então esse artigo deve ser entregue até no último domingo do mês de abril. Vamos fazer assim, cada trabalho deve ser entregue no último domingo, até às 11h59. Agora em março, né, nós temos o trabalho do personagem bíblico, tá certo? Vocês vão olhar na Bíblia e escolher um desses líderes, como Neemias, como Moisés, como Josué, como Davi. Então você vai escolher um desses líderes, escrever sobre a liderança deles, o que eles fizeram de tão especial. Então, nós teremos no último domingo, até 11h59, o trabalho, tá, de um personagem bíblico. E por último, o resumo de um livro. Eu também pensei, e vou passar para vocês, 5 livros. 5 livros, livros que eu tenho conhecimento, livros que eu uso, que eu sei bem, para que eu possa avaliar melhor aqueles que leram de fato o livro ou não. Então esse trabalho vai ser no último domingo de maio, embora que vamos terminar antes, mas eu espero para dar as notas para vocês até o último domingo de maio, às 11h59 p.m., o resumo de um desses 5 livros que passarei para vocês amanhã. Não precisa esperar até aquele tempo, vocês podem mandar antecipadamente, tá certo? Então faça isto, para que vocês possam passar com honra. E a liderança, se quer ser um grande líder, comece liderando a sua própria vida, seu tempo, suas escolhas, suas prioridades. Coloque essa disciplina como prioridade na sua vida. Isso vai ser importante. Conto com vocês. E deixe eu dizer uma coisa, Bandura, um grande educador americano, ele disse que disciplinar não é punir. Quando nós não disciplinamos, nós reforçamos o erro. E a minha função como professor dessa disciplina é ajudar vocês a entenderem o que é liderança, se tornarem grandes líderes que a sociedade está precisando. Então comece priorizando seu tempo, essa disciplina. Que Deus possa abençoar vocês. Conto com a compreensão de vocês, com a dedicação de vocês, com o esforço de vocês, com o sacrifício de vocês, dando o melhor para que vocês se tornem pessoas melhores e maiores nesta sociedade. Um dos grandes desafios de um líder é construir o seu time. Sabe, Michael Jordan disse uma vez que uma pessoa boa, talentosa, pode ganhar um jogo, mas só mesmo o teamwork pode ganhar o campeonato. Um dos grandes desafios de um líder é encontrar as pessoas certas e colocá-las no lugar certo para fazer as coisas certas. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos construir um time. E sabe, quando eu começo a procurar as pessoas para trabalharem junto comigo, eu busco nelas 3 coisas importantes. Primeiro, eu as convido para trabalhar comigo por caráter. Um grande erro que existe é quando queremos contratar, chamar, convidar alguém para trabalhar conosco por habilidades e queremos treinar atitudes ou caráter.
Caráter não se treina, habilidade sim. Então a primeira coisa que busco naqueles que haverei de liderar, que trabalharão comigo para que juntos possamos alcançar um objetivo comum e realizar uma tarefa dada por Deus, pela igreja ou pela instituição que eu trabalho, a primeira coisa, a primeira característica dessa pessoa, ela precisa ter caráter. Segunda coisa que eu busco é competência. A habilidade pessoal e mais abençoada por Deus na capacidade de exercer a função com eficiência. Então, capacidade é a segunda coisa que devemos buscar nos nossos liderados, naqueles que vão trabalhar conosco. E a última coisa que busco é química. Tem que haver, sim, uma química, tem que haver uma sinergia entre o líder e seu liderado. A gente teve um grande exemplo de um time de futebol, soccer, da França, o PSG, que há 2 anos atrás colocou os melhores atacantes do mundo, Neymar, Messi, Mbappé, e o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque não obstante ter tudo, as estrelas, os melhores jogadores do mundo, não havia química e nada aconteceu. Tem que existir química, isto é, sinergia no time para que coisas aconteçam. Nós sabemos que o segredo de uma liderança está na equipe formada. Conheci muitos líderes capazes, competentes, conhecedores, treinados, preparados, mas não foram bem-sucedidos. Não pela ausência de capacidade, de conhecimento, de talentos, mas a escolha do seu time foi errada. E essa escolha compromete completamente qualquer projeto, qualquer programa, qualquer plano. Então, o segredo de uma boa liderança começa na escolha daqueles que trabalharão, isto é, na escolha deste time. E aí eu quero voltar agora para aquele que foi o maior exemplo ao preparar, ao escolher o seu time. E é tanto que o seu projeto foi tão bem sucedido, que começou há mais de 2000 anos atrás e nos alcançou com esses ensinamentos, treinando a sua equipe. Estou falando de Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez homem e veio habitar nesta terra. E há muito tempo atrás ele andou nas ruas empoeiradas da Palestina. Ele foi aprovado e comprovado a sua liderança pelo próprio Deus, que quando no batismo Deus disse dos altos céus: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". O próprio João Batista, ao batizá-lo, comprovou que aquele era o Messias, que haveria de construir uma nova história. Ele dividiu a história da humanidade no meio. Mas o que ele fez? Ele preparou homens, treinou-os para que continuasse aquilo que ele havia de estabelecer nessa terra. E ele é um grande exemplo. Primeiramente, Jesus escolheu. Um líder, ele não é escolhido, ele escolhe. E Jesus começa a escolher os seus discípulos e ele vai nas praias e ali encontra Pedro e João, que estavam lavando as redes, e ele os convida para se tornarem pescadores de almas. Jesus os escolheu. Na experiência da vida, Jesus os escolheu. Logo depois, Jesus vai e chama Mateus, um cobrador de impostos, que trabalhava na Receita Federal, sim, do povo romano, que cobrava impostos, e Deus o escolhe para formar esse time. E Deus também vai a Lucas, que era um médico, para formar esse time. E esse time era um time preparado de pessoas diferentes. E durante 3 anos, Jesus anda com eles. Primeiramente, o líder dá exemplo. Jesus andou com eles, dando exemplo de quem ele era e como deveria fazer. Mas o líder também treina. E Jesus os treinou durante 3 anos para que eles fizessem aquilo. Jesus disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu faço, vocês vão dar continuidade àquilo que eu comecei. E se vocês fracassarem, a humanidade toda fracassará. E Jesus deposita nesses liderados, na escolha, no exemplo, no treinamento, mostrando
o que esses homens deveriam fazer e esses homens deveriam ser. E assim que devemos fazer também. E Jesus sabe muito bem quem chamar, escolher as pessoas, e é interessante, sabe, queridos, que nem sempre as pessoas que nós escolhemos são as pessoas que imaginamos ser as características e aquelas pessoas que nem sempre dão sinais de que são elas. Mas Deus, Ele nos capacita a entender e a compreender e a escolher as pessoas certas. Era improvável que aquela mulher samaritana fosse uma das escolhidas por Jesus. Meio-dia, sol quente, a mulher não podia coletar águas na cidade, ela vai para fora da cidade. Os samaritanos não falavam com os judeus, muito menos uma mulher. E Jesus se aproxima daquela mulher e trava um diálogo. O líder sempre tem uma comunicação clara, aberta, assertiva com os seus liderados. E aí Jesus conversa com aquela mulher. E Jesus faz um convite àquela mulher. E Jesus declara quem era aquela mulher, dizendo, olha, tivestes tantos maridos e agora o que tens não é teu. E ela fica surpreendida com a presciência e o conhecimento de Jesus. Mas o mais importante, Jesus conhecia, aquela mulher volta à cidade e diz às pessoas, vocês devem vir conhecer um homem que eu conheci, que disse tudo acerca de mim. Aquela mulher era uma líder nata, ela foi e convidou pessoas e disse, não é porventura esse o Messias? Jesus sabe e sabia das pessoas certas. Nós precisamos encontrar as pessoas certas e as colocá-las no lugar certo. Precisamos, sim, seguir o exemplo de Jesus. Precisamos escolher as pessoas certas. Precisamos ser exemplos para elas. Às vezes nós falamos, olha, você tem que chegar às 8 horas, mas nós chegamos às 11. E às vezes nós falamos para os nossos liderados, vocês devem fazer assim, mas fazemos completamente diferente. Eles vão observar muito mais o nosso exemplo do que as nossas palavras. Jesus falava com amor. Isso devemos tratar com amor e gentileza aqueles com quem nós trabalhamos. Jesus os ensinava de forma assertiva o que eles deveriam fazer, dizendo a cada um suas responsabilidades e objetivos para o seu ministério ser estabelecido nessa terra. Era Jesus que, como exemplo, demonstrava, não apenas isso, Jesus os treinava constantemente, diariamente. Foram 3 anos intensivos de um treinamento para que quando Jesus regressasse aos céus, aqueles homens continuassem aquilo que Jesus havia ensinado. E então, o Evangelho chegou até nós. Jesus é um grande exemplo de como escolhemos os nossos liderados. Na jornada da liderança, tive muitos exemplos. Gostaria de, nessa parte, compartilhar com vocês alguns exemplos que nos ajudarão a entender e compreender a liderança. E eu vou compartilhar com vocês algumas histórias agora na intenção de ajudá-los a compreender e servir como ilustração. Quando eu era o vice-diretor de admissões da Universidade de Campbellsville, estado do Kentucky, eu passei a ser também o diretor do IACL Instituto. E aí, o que é que eu percebi? Nós precisávamos de uma secretária que ia lidar com os alunos internacionais. E a gente tinha alunos brasileiros, coreanos, taiwaneses, chineses, enfim, de toda parte do mundo. E precisávamos de uma secretária que tivesse a habilidade de poder trabalhar com esses internacionais. E estava procurando alguém e não conseguia encontrar. Mas é interessante, a gente acha, por isso que o segredo de um líder é poder escolher de fato os seus liderados e acertar em cheio a quem ele escolhe para realizar a tarefa. Lembra lá no início que liderança é um objetivo compartilhado e a gente precisa compartilhar com o liderado para que a gente estratégico possa ter outros que vão executar a tarefa de forma a fazer com afinco, porque o sucesso do nosso projeto está justamente naqueles que vão poder realizar esse projeto, né? Executar esses projetos. E lá naquela cidade
eu vi que todos os brasileiros e outros internacionais que chegavam iam trabalhar no Physical Plant, isso é, na manutenção da universidade. Era limpar os prédios, era cortar a grama. Então muitos chegavam sem inglês suficiente. E aí eu vi que a maioria deles eram enviados para trabalhar na limpeza dos prédios. E tinha uma pessoa lá, Amanda, ela trabalhava part-time e ela coordenava essa parte. E tinha 2 prédios que ela limpava de salas de aula. Então, desde os vidros, as classes, enfim. E os brasileiros estavam, boa parte, trabalhando sob a liderança dela. Eu vi que ela era amorosa, ela era carinhosa, ela tentava falar português. Um dia eu passei, ela falou bom dia, e eu vi que ela tentava, e era uma pessoa simples de limpeza, que trabalhava part-time, sem os benefícios que a instituição podia oferecer. Eu vi que ela tinha as qualidades que seria uma grande secretária. Percebi nisso, não naqueles que estavam já estudando, não conseguia, mas consegui ver naquela mulher algo especial que a levaria a fazer com que o meu trabalho também tivesse sucesso. E o que aconteceu? Fui conversar com a Amanda e a convidei para que ela pudesse. Ela trabalhava part-time, mais 20 horas, e aí seria full-time. Aí ela teria direito a estudar, a bolsa da escola gratuita, ela não podia estudar porque não tinha dinheiro para pagar, ela teria os planos de saúde, todos os benefícios. E ela ficou muito feliz. E ela veio trabalhar na secretaria, tá certo, do Instituto de Inglês como Segunda Língua, e fez um trabalho excelente. Eu saí, mudei para uma outra cidade chamada Lexington, minha esposa estava terminando o PhD dela na Universidade do Kentucky, então mudamos para lá e fui trabalhar lá. E é interessante que a Amanda ficou. Depois de 4 anos, nós recebemos um convite, minha esposa recebeu o convite para ser a diretora do Departamento de Psicologia daquela universidade, e nós retornamos para aquela universidade. Só que eu precisava de uma casa, e não tinha casa disponível. E alguém disse, olha, tem uma nova casa que é do diretor, vai ser do novo, era do técnico de futebol americano, e parece-me que o novo presidente, o vice-presidente que vem, vai ter aquela casa para ele. Mas vai lá conversar com o vice-presidente executivo, que administra toda essa área. E eu cheguei na universidade, retornei e fui no office daquele vice-presidente executivo. E quando eu abro a porta, para minha surpresa, quem estava lá? Amanda. Ela se levantou, correu, me abraçou e disse, que bom, pastor, ver o senhor aqui novamente. Eu queria dizer para você que sou muito grato pela oportunidade que você me deu. Olha, hoje eu estou aqui, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus e o seu esforço também. Você honrou a oportunidade que lhe foi dada. E aí, eu disse, olha, eu estou retornando para a cidade, estou precisando de uma casa. E nós só temos uma casa hoje disponível que seria para um dos vice-presidentes que estão vindo. Mas pega a chave e vai lá dar uma olhada. Disse, como assim? Dê uma olhada, se o senhor gostar, o senhor me fale. E eu fui, gostei da casa, uma casa muito grande, 3 andares, muito bonita, mas era acima daquilo que eu esperava, das minhas expectativas. Ao retornar, ele disse, o senhor gostou da casa, pastor? Gostei. Então pode ficar com a chave. Seu contrato diminuiu o valor, seu contrato vai ser a partir de 1º de março, a casa é sua, você pode ficar ali. Veja bem, a gente descobre alguém, gentileza gera gentileza. Eu fui abençoar aquela pessoa, depois ela me abençoou. Ela honrou e Deus a colocou no lugar de destaque. E ela se tornou uma pessoa especial. E no futuro ela veio abençoar. A escolha é certa. E nós escolhemos. E quando agimos com gentileza, gentileza retorna para a gente. Quando agimos com amor, esse amor retorna para a gente. Por isso, sempre ao escolher alguém, dedique amor, cuidado, treinamento, capacitação e escolha a pessoa certa. Ela foi a pessoa certa para o trabalho, se desenvolveu e 5 anos depois me abençoou de uma forma muito especial. É assim é a vida. Deus continue nos abençoando, não é? Segundo exemplo que eu quero dar, quando eu estava em Vitória, no Espírito Santo, e aí várias pessoas aplicaram para que se tornassem o reitor do Seminário Teológico Batista do Estado do Espírito Santo, e vários candidatos, e tinha uma outra pessoa, a doutora Fernanda, uma pessoa
muito capacitada, muito dedicada, e então, por alguma razão, eles me escolheram para que eu fosse o reitor daquela instituição. Eu não tive outra ideia, outra opção, a não ser convidar. Eu sabia que ela era a pessoa certa, ela era mais qualificada do que eu para aquela função, eu sabia disso. Então, logo após, por isso que estou falando em planejamento, fui até a Fernanda e disse: Fernanda, vem cá, Fernanda, você não quer vir trabalhar, ser a vice-reitora, dirigir a parte acadêmica com a sua capacidade, sua condição? E ela veio trabalhar e se tornou uma grande ajuda, um grande time, fez com que nos desenvolvêssemos, porque eu sabia que sozinho eu não conseguiria, mas ela foi fundamental na estratégia e no crescimento daquela instituição. Escolher as pessoas certas e vê-las como alguém que vai nos apoiar e não como concorrente é algo muito especial. Deixa-me compartilhar mais um. Interessante, quando eu me tornei o diretor do CETEBS, sempre tinha um rapaz que estava ali à frente aguardando a esposa. A esposa dele era a secretária do próprio seminário. E eu vi que ele tinha algo em comum, algo bom nos olhos dele. E eu perguntei: o que é que você está fazendo aqui? Estou esperando minha esposa. Eu perguntei: você é formado em quê? Ele disse: eu fui formado em letras, não é? E tem curso de pedagogia e vários cursos que ele relatou. E eu estava precisando de um professor, justamente para dar aula de português. E ele disse: você não quer fazer uma experiência e ser professor dessa disciplina? E ele disse: sim, eu quero, seria um prazer, meu sonho, meu desejo. E ele veio ser professor de português. Depois fez mestrado, a gente conseguiu uma bolsa para ele, fez da UFES hebraico, foi ser professor de hebraico, de teologia, de Novo Testamento, se tornou um grande professor, o melhor professor da instituição em 3 anos. Eu descobri na porta da instituição, esperando a esposa que sairia para ele levá-la para casa. E Deus nos dá essa sensibilidade de escolher as pessoas certas para as atividades certas. Isso é muito importante. Nós não avaliamos o que acontece com as pessoas, a influência que nós temos sobre as pessoas. Influência é outro ponto de destaque desse líder. Além de escolher, ele influencia de forma poderosa a vida das pessoas. Nós não temos essa dimensão. Bandura, ele diz que nós somos modelos, somos exemplos, e os nossos liderados seguirão o nosso exemplo. Nós somos modelos. Eu lembro que eu estava numa convenção batista na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, quando um jovem senhor se aproximou, me abraçou e perguntou: o senhor lembra de mim? Eu disse: não, eu sou Givago, não tenho lembrança. O senhor lembra quando chegou na cidade de Pão de Açúcar, no estado de Alagoas? Ainda o senhor estudava no seminário, e um rapazinho magrinho começou a andar com vocês. E ele sabe de uma coisa? Ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Hoje sou capitão da Polícia Militar do Estado de Alagoas, sou pastor e sou presidente da Convenção Batista de Alagoas. Eu queria lhe dizer muito obrigado e agradecer pela influência que você teve na minha vida. Um líder, ele influencia. Um outro exemplo que quero destacar da influência de um líder é que depois de viver 15 anos aqui, retornei para o Brasil. E então um pastor que exerce um ministério abençoado, numa boa igreja, lá no estado do Espírito Santo, ele disse: você lembra de mim? Eu disse: não, eu sou o Walter. Você lembra quando você foi capelão do exército, que você ia lá dar os cursos e os estudos e os cultos? Eu era um cabo. E ali eu olhei para você e disse: um dia eu querer ser um pastor como ele. E aí ele disse: eu queria te abraçar e dizer muito obrigado, porque eu sou pastor hoje, porque vi algo diferente quando você ensinava e influenciou a minha vida e a minha decisão. Então, quantas vezes o líder ele influencia pessoas? Eu não sabia nesse projeto de vida de tanto tempo, sabe, isso é importante. E a última ilustração que eu quero deixar é de Fernando, e ele estudava em Louisville, estado de Kentucky, e então eu quero dizer para vocês que a gente precisa estar do lado dos nossos liderados de uma forma
em todos os momentos, especialmente nos momentos difíceis, estar com eles. Porque momentos difíceis tornam pessoas grandes, mas precisa de apoio. Fernando havia pego o voo do Brasil para cá e o pai o havia o deixado no aeroporto no domingo à noite. Ele pega um voo com conexão em Nova York. Enquanto ele, antes de chegar no estado do Kentucky, o pai dele dirigia o carro na manhã seguinte, na segunda-feira. Teve um infarto fulminante e veio a falecer. Então, o que aconteceu? A família me ligou e disse: pega o Fernando no aeroporto, o leva para sua casa, informa que o pai dele faleceu. Então, foi um momento difícil. Eu cheguei, peguei Fernando no aeroporto, levei para casa e Fernando disse: Fernando, quero te falar algo. Seu pai teve um infarto fulminante e faleceu. Chorou muito, não podia retornar, não tinha tempo, porque o funeral no Brasil no dia seguinte. Mas o caso é o seguinte: Fernando, ele usou aquilo e disse: meu pai era um grande exemplo para mim, e eu vou alcançar o sonho que meu pai tinha para mim. Fernando estudou, fez mestrado na área de biomedicina, fui trabalhar em Phoenix, no Arizona, depois num grande hospital em Chicago, veio para hoje mora em Orlando, e Fernando foi o vice-presidente aqui do Advent Hospital, Advent Health, que é dos hospitais aqui de Orlando, são 8 hospitais. Se tornou vice-presidente da CIMES para Estados Unidos e Canadá, e hoje ele trabalha em vários hospitais aqui. Um momento difícil fez com que Fernando chegasse à liderança que ele é, porque momentos difíceis tornam pessoas fortes, mas elas precisam de apoio moral. Como líder que sou, cabe a mim apoiar nesses momentos difíceis, para que eles sintam o meu amor, o meu cuidado, e o meu desejo que eles sejam pessoas melhores. E posso olhar para trás, ver que muitas pessoas tiveram oportunidades. Algumas conseguiram alcançar e desenvolver essas oportunidades, transformando-as em sucesso, outros não. Mas todas essas pessoas necessitaram de alguém que pudesse orientá-la, ajudá-la e servi-la de exemplo. Um grande papel de um líder é influenciar as pessoas, não apenas com as suas palavras, mas com seu exemplo, com seu gesto de amor e cuidado. Todas as pessoas que compartilhei com vocês, elas passaram na minha vida e deixaram uma marca profunda na minha vida. Mas olho para trás com alegria e satisfação e vejo que a influência e o exemplo foram cruciais, essenciais, para que elas se tornassem o que elas são. E ao retornar, dizer muito obrigado, porque um dia você influenciou a minha vida. Não sei você, mas eu desejo continuar a ser assim. Que Deus me use como instrumento. E o líder que sou não é pelo título. O líder que devo ser não é pelo cargo que eu exerço, mas pelo cuidado que eu tenho para com as pessoas. O líder que eu preciso ter é aquele que Deus vai usar de forma sobrenatural e poderosa para conduzir momentos e situações. A minha maior liderança não está nos projetos constituídos pelas empresas ou pelas organizações que sirvo o trabalho, mas está em poder liderar pessoas e influenciar pessoas ao seu projeto de vida, tornando as pessoas especiais e extraordinárias naquilo que elas fazem, pela influência, pelo exemplo e por estar próximas delas quando elas precisam. Que tipo de líder você quer ser? Apenas um líder que lidera um projeto por um momento e muda de empresa para outros projetos? Esse tipo de líderes são vazios, não sentem o sentido da existência humana, nem o sentido da vida. O verdadeiro líder é aquele que lidera pessoas, transforma pessoas, influencia pessoas para algo comum. E o mais feliz que sou é que não influenciei apenas pessoas para os projetos terrenos, mas para os projetos divinos. Não podemos trocar a eternidade pela transitoriedade. Então, quando compartilhamos, influenciamos pessoas, não apenas nas coisas efêmeras e transitórias da vida, nos projetos que passam, mas na construção de uma vida que glorifica a Deus. Sabe, Deus fez a mim e você, e quando Deus nos chama para liderar, Deus conduz a história, e Deus nos abençoa, e Deus quer que possamos conduzir pessoas, e Deus quer que sejamos líderes de pessoas, e essas pessoas realizem projetos.
Eu sei que talvez não possa mudar o mundo, mas posso mudar a vida de algumas pessoas na minha influência de liderança. E essas pessoas ajudarão a mudar o mundo. Então, que tipo de líder queremos ser? Um líder, ele escolhe o seu time, escolhe pessoas. E Deus nos dá a sensibilidade e o discernimento para escolher. Humanamente nós não sabemos. Não é pelo currículo, não é por aquilo que as pessoas se vendem, mas por aquilo que realmente percebemos na orientação de Deus. O líder, ele segue o exemplo da liderança de Jesus. Sempre Jesus como o maior exemplo de liderança. O bom líder é aquele que pode olhar para trás e perceber que ele influenciou, treinou, preparou várias pessoas que estão agindo no mundo de forma diferenciada. Ele transformou pessoas simples em pessoas extraordinárias. Pessoas singulares em pessoas maravilhosas do ponto de vista da administração, da gestão. Que tipo de líder você quer ser? Sabe, se você puder olhar para dentro de si mesmo, fazendo uma introspecção e uma reflexão e dizer eu quero ser líder, primeiramente o líder ele tem que saber e tem que ter a consciência de que ele é líder. Deus me colocou nessa terra para liderar pessoas, liderar projetos, liderar vidas. Então, a primeira concepção que você deve ter de liderança é eu sou um líder. E Deus me colocou e Deus quer que eu lidere pessoas e vidas. E aí Deus vai começar a abençoar e vai começar a atrair pessoas e vai começar a colocar pessoas na sua vida, e projetos, e empresas, e igrejas, e Deus vai começar a mover tudo a seu favor, e você vai começar a liderar pessoas, e empresas, e igrejas, instituições, porque Deus vai honrar. Então, primeiramente, se sinta como líder. Eu sou um líder escolhido por Deus. Eu sou um líder escolhido por Deus. E os nossos liderados são aqueles que nos vão dar a capacidade de conduzir o povo. Termino hoje com a história, ou com o fato que a Bíblia conta, quando o povo de Deus, povo de Israel, estava lutando contra os amalequitas. Sabe, naquele momento, Deus disse, enquanto Moisés estivesse com os braços erguidos, o povo prevalecia e o povo ganhava. Mas quando ali representava a bênção de Deus sobre o povo de Deus que estava lutando. Mas quando Moisés baixava os seus braços, o povo perdia. E a guerra era intensa, num campo de batalha, Moisés em cima do monte, com as mãos estendidas, abençoando o povo vencia. E então, quando Moisés cansava, baixava as mãos, o povo perdia. E essa batalha era longa, horas e dias, até que Moisés estava muito cansado e o povo começou a perder. Mas maravilhoso é o líder que tem seus liderados para ajudá-lo. A Bíblia nos conta que e Arão, os dois se aproximaram de Moisés quando ele não tinha mais força para abençoar e conduzir o seu povo na vitória daquela batalha. Botaram uma pedra, sentaram Moisés. E um de um lado sustentava o braço de Moisés. E outro de outro lado sustentava o outro braço de Moisés. E dessa forma o povo prevalecia. E o povo prevaleceu. E o povo ganhou. E o povo foi vitorioso. Porque Moisés tinha liderados que entendiam a necessidade do seu líder. Eu e você precisamos de liderados assim. Eles não tinham poder de abençoar, as mãos deles não faria com que o povo prevalecesse. Mas eles tiveram a capacidade de entender que, como liderados, ele precisa ajudar o líder. Colocaram aquela pedra, seguraram as mãos de Moisés e Moisés venceu. Moisés fez com que o povo vencesse. Vitoriosos foram. Vamos pensar nisto, eu e você. Líderes que constroem uma história de vitória, influenciando pessoas. E liderados que nos amem, que nos ajudem a construir aquilo que Deus quer. Líderes e liderados compartilhando o objetivo comum, alcançando algo em comum. E a melhor coisa que eu e você podemos ter é saber que a nossa missão, nosso objetivo nessa terra é glorificar a Deus e, sobretudo, conduzir o povo a construir uma bela história de sucesso. Porque Deus nos garante isso. Que Deus te abençoe. Quero terminar orando com você. Posso orar com vocês e por vocês? Eu sei que vocês estão me vendo e vocês estão assistindo este vídeo, mas vocês são muito especiais para Deus. Deus ama muito vocês.
Deus tem algo extraordinário para a vida de vocês. E Deus quer que vocês liderem a história. Precisamos, na dependência de Deus, entender esse convite de Deus e caminharmos nessa direção. Deixa eu terminar orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pela Tua direção em nossas vidas. Deus, Tu conheces cada um desses nossos alunos, estudantes, cada um desses que estão ouvindo e vendo este vídeo. Tu possas alcançá-los de forma poderosa e maravilhosa, mostrando o que Tu tens para eles, que eles sirvam de exemplos e de liderança neste mundo e nesta sociedade. Eu os abençoo e os coloco diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.